Padalho. Beleza, boa noite, gente. Estamos aqui no nosso sétimo episódio. Número cabalístico, olha só. Talvez o número da sorte para vocês, ou talvez seja o número da tragédia que pode acontecer mais em breve. Mais zoeiras à parte, vamos retomar aí a nossa cena, né? Dos últimos acontecimentos na costa da cidade de Algalis, onde vocês estavam procurando por pistas e acabaram se deparando com uma situação de sequestro, né? E vocês foram presenciar o local onde estava acontecendo toda essa treta, né? De pessoas desaparecendo e tudo mais. E vocês encontraram um covil ali de piratas e, bom, vocês acabaram emboscando eles, se degladiando. Foi um pouco difícil em alguns aspectos. Eram muitos, né? Inclusive para vocês três. Mas eventualmente vocês lidaram muito bem com isso. Inclusive enfrentaram o chefão deles, né? Que é o Capitão Trog, um grande orc. Na imagem aparece verde, né? Mas na verdade ele é um orc cinzento. Que acabou mencionando algumas coisas ali durante o combate. Queria, tipo, acabar com vocês, mas... E no final de contas, vocês estavam errados, né? De acordo com o que ele havia mencionado. Do jeito que ele falou, né? Deu-se a entender isso. E eu, como teve todo aquele problema, né? Com o atraso do Foundry. Eu não botei todos os tokens dos mobs por aqui. Eu apenas botei alguns pra a gente relembrar que teve realmente um combate. E vocês amarraram o orc na entrada desse covil. E aquele esquema, né? Vocês sabem que mais cedo ou mais tarde vão chegar aí onde vocês estão. Encontrar toda essa cena. E aí é com vocês. Cara, eu lembro que o Adrian, ele. Primeiramente, eu não tava com minha vida máxima aqui. Ele tava bem judiado, então vou botar aqui 15 de HP. Beleza. E eu vou dizer que nesse momento aqui, enquanto a galera tá amarrando ele lá, o Adrian ele tá lá sentadinho assim, xingando em silêncio, enquanto ele, sei lá, pega uma bandagem amarrando assim nas feridas dele. E ele fica ali uns 3 minutinhos ali. A Traula fica de olho no bicho grande pra ter certeza que ele não acorda. Confere pra ver se ele tá bem amarrado, reforça a corda ao redor dele, assim. E fica lá, encarando o cara. Ele tá desacordado? Ele tá desacordado. Aliás, melhor ainda, se ela tiver certeza que ele, mesmo que acorde, vai estar muito bem amarrado, ela vai explorar. É isso aí. Peraí, vai o quê? Explorar? A gente ainda não explorou direito a caverna, ela só entrou pra atacar os bichos, né? Ah, sim, verdade. Beleza. Se quiser já enrolando uma investigação, pode rolar. E Brute? Eu pretendia dar uns tapinhas na cara dele pra acordar ele e fazer algumas perguntas, mas eu acho que eu vou dar uma olhadinha ali dentro pra trollar ele. Beleza. Deixa eu ver. Não sou o proficiente teste. Só o Guidance tardio. Com aquele guidance basiquinho. Ok. Rola mais um D4 então. Trolla. Aí, ó. 19. Trollão, você entra nessa pequena gruta. Ela tem uma curvatura, né? Tipo um corredor. E quando você chega lá no final, você vê assim alguns sacos, algumas pilhas de coisas espalhadas, né? Por todos os cantos. Existe um tapete improvisado
de palha, né? E folhas de bananeira, de coqueiro. Existe uma mini fogueira lá também. O espaço não é tão grande, então não dá pra dizer que é tipo um hotel praticamente de que os piratas estavam se hospedando. E você começa a abrir alguns sacos ali de pouquinho em pouquinho. E você encontra vários tipos de coisas ali. Alguma desses itens, né, eles são tipo grãos, foram roubados de algum lugar, grãos para alimentação mesmo. Você também encontra outros itens mais comuns, tipo corda, tecidos. Parece que eles estavam fazendo uma espécie de um contrabando desses materiais, certo? Você também encontra uma parte onde eles acabaram juntando que se parece ser uma pilha de armas, tipo adagas, espadas, pedaços de armadura. E eles roubaram de algum lugar, de alguém, e também intocaram lá no fundo dessa gruta, certo? Você também encontra um local onde tem um caixote de madeira. Quando você abre, você vê aí alguns papéis ali. Diversos papéis. Você quer dar uma olhadinha neles? Claro. Parte desses papéis você vê que está escrito em sarmita. Certo? Eu acredito que seja uma das línguas que você conhece, que é uma língua humana, né? Da região aí. É a língua que a gente fala aqui, não é? Isso, justamente. Então, sim, eu falo a língua daqui e a língua de Andalor, eu lembro disso. Parece Andolar, se eu não me engano. Andolar. Que fica lá pro rumo da floresta, né? Onde tu mora. Pronto. Beleza. Você dá uma breve lida, certo? Peraí. Tá bom, pode. Beleza, Adrian. Você. Daqui a pouco eu chego aí, tá? Mas, continuando. Entre os papéis, você vê que são várias anotações sobre, assim, rotas, né? Que eles estavam fazendo, pegando alguma embarcação, trocando com algum contato, né? Enfim. Você vê também que algum desses papéis tem a ilustração do Capitão Trog e com o nome escrito, né? Tipo, o terror. São vários papéis, inclusive você vê uma resma dessas ilustrações. Você também vê alguns cartazes de procurado. Mas o que te intriga, Traulan, é que esses cartazes de procurados não são tipo de bandidos ou de qualquer pessoa assim que você logo vê na cara que esse daqui é do mal. Não. Parece ser ilustrações de pessoas comuns. Você vê imagens de jovens, de idosos, até de mulheres também. Não tem nada em específico escrito, um nome, apenas um rosto bem detalhado dessas pessoas. Aliás, minto. Existe sim o primeiro nome de cada uma dessas pessoas, mas nada além. Parece que eles foram arrancados de algum lugar ou parece que eles foram feitos aí? Eles com certeza não foram arrancados de nenhum lugar. Ah, ok. Alguém que a gente reconheça, seja por história do Brute ou por alguma pessoa que foi sequestrada. Rola uma inteligência com vantagem, Brute. Alguma das pessoas que a gente lutou algum dia desses. Né? Enquanto isso, Adrian, você vai até o orc, né? Você encontra algumas coisas interessantes com ele. Ele tem uma algibeira. Uhum. Se você puder rolar aí 3D20. 3D20? Pra nós. Isso, 3D20.
Você encontra Putz. 3d20 peças de ouro. Pera aí, deixa eu rolar isso direito. 3D20. Corói? Deu 53 peças de ouro que você encontra. Uhum. É assim, peças de ouro, mas tem algumas que são de platina também, né? Então, somando tudo, Equivalente a 53 peças de ouro, ok. não é tão pesado assim, mas é variado, né? Peças variadas. Você encontra também, tipo assim, ele agora lascou porque eu não tô aqui com a arma que ele tava usando. Mas se eu não me engano, uma das armas era uma cimitarra. Certo? Essa cimitarra, ela tem uma característica peculiar. Se você puxa ela pra, né, tirar dele de perto, e você nota que essa mesma cimitarra, ela tem na ponta do pomo, aliás, no pomo, né, da espada, uma joia. Uma joia meio... Ela não é preciosa assim, ela é até bonita, é uma pedra preciosa. Deixa eu ver bem aqui se eu consigo mostrar bem aqui pra vocês a imagem. Cadê? Mas enfim, é uma pedra preciosa que tá no pomo dessa espada. Beleza. Beleza? Ele tem assim umas 2 adagas também amarradas na cintura. Mas fora isso, só isso que te interessa mesmo. Bom, eu vejo essa algibeira, o Adrian olha assim, ele... E toca assim a algibeira, né, nas coisas dele. Ele puxa... A intenção dele era, tipo, tirar qualquer tipo de arma ao alcance dele pra ele meio que neutralizar a ameaça. Então ele tira a cimitarra, ele vê assim, ele para por um momento, analisa, vê que ela é bem bonita, vê que ela é bem diferente assim. Sim. Ele também toca nas coisas deles ali junto da rapieira. E as outras 2 adagas ele só pega e joga no mar assim. Certo, só um momento. Ok. Voltei. Uba. Vou mostrar aqui a joia no chat do Foundry. Deixa eu ver se eu consigo fazer o upload aqui. Acho que sim. Aí, foi. Isso aí tá tipo no pomo da espada, da cimitarra. Isso, uma única pedra, tá? Isso aí é uma ágata, tá? Assim, em off vocês sabem que é uma ágata, mas vocês não são joalheiros nem nada do tipo, a não ser que vocês tenham algum kit que possa identificar. Mas já adiantando. Beleza? Aí no caso você jogou fora, pode repetir as 2 adagas ele pegou e tacou no mar. Beleza. Tranquilo. E eu olho lá pra dentro da caverna, a Traulan e o Brute estão lá dentro ainda investigando. Beleza. Não, eles estão ainda lá ainda, no caso, né? Estão lá ainda. Tá. As pessoas dos papéis lá. Tô lá encarando os papéis. Ela tá enquanto eles estão ali, então, o Adrian vai aqui só pra certificar que todo mundo tá... Se ficou alguém vivo e tudo mais. Suponho que não. Vai que... Não. Então... Assim, eu vou pedir pra tu fazer um teste de medicina. Só por via das dúvidas.
Me diz o resultado, por favor. 12. Cara, você olha pra todos, cara. Alguns já estão de olhos semi-abertos, outros fechados mesmo. Mas até onde você nota, nenhum deles sobreviveu pra contar a história. Beleza. Beleza? Nesse caso, agora só pra finalizar, o Adrian ele dá uma olhada em volta, assim, se vê se, tipo assim, algum sinal de que possa indicar que tem alguém por perto, se tem mais alguém vindo. E o. Tá, vamos primeiro isso, vai. Nesse caso eu vou pedir pra que tu faça um teste de... Vou pedir de percepção. Percepção. Isso. $18. Beleza. E o que mais você ia fazer? Aí agora falando em off aqui. Eu lembro que a gente veio aqui porque a gente encontrou a moça lá. A moça, aham. Esfaqueada, e ela deu a entender, ela falou numa língua que a gente não compreende, de que tinham sequestrado o amigo que ela tava junto, certo? Isso. E aí quando a gente chegou, a gente se deparou com aquela imagem, parecia que eles estavam desovando um corpo. Isso. Então agora com o sangue frio, fora do calor da batalha, o Adrian ele vai ir um pouco mais pra perto depois desse resultado aí, sei lá, ele vai ver ainda se tem alguém por perto. A ideia era ver ali o corpo que eles desovaram, ver se ele consegue ver alguma coisa, se é que ele já não afundou na água, se era de fato o companheiro lá dela. Tá. Nesse caso, quando tu dá uma olhadinha nos arredores, né? Uhum. Você escuta bem de longe uma movimentação no rumo das docas, né? Do Porto Nobre. Uhum. Mas antes você pensava que não, talvez estejam vindo, né? Mas na hora que você observa bem, você nota que eles desviaram o caminho por algum motivo. Desviaram Então, em direção aonde? Pra dentro da cidade? Isso, eles deram meia volta. Ok. Então, aparentemente, não tem ninguém vindo na direção de vocês até o momento. E nesse caso você desce, né? Você vai para uma ali de onde tava aquela desova de corpos. Tá escuro lá, você não consegue enxergar, porque foi pra cá, ó. Ixi. Tá vendo a mãozinha? Tô vendo. Aí foi pra rumo de cá. Se você tiver alguma tocha pra acender. Tocha eu não tenho, eu tenho uma lâmpada, uma lamparina. Pois então, se quiser acender, tu gasta aí um frasco de óleo. E tu consegue. Nossa, Eita, já. sabia que ia fazer isso. Pera aí. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Ah, é verdade. O coisa aqui do módulo não foi. Depois eu vou dar um jeitinho dela aqui, peraí. Vou escolher aqui. Mas eu vou botar bem aqui por enquanto uma luz. Assim, não vai influenciar muito aqui no momento, mas eu vou botar uma luzinha aqui, tá? Beleza. Só pra considerar aí tudo. Ok, isso é um tempo assim que o Brute e a Trollan ficaram lá dentro, né? Procurando as coisas, porque tem muitas coisas espalhadas, então realmente demora um pouco. Uhum. E aí deu tempo de você fazer tudo isso e chegar até ali no cais, e você vê que tem uns corpos boiando. Mas você vê que tem um ali que claramente tá afundado de uma forma forçada. Tipo assim,
Como se alguém tivesse botado algum peso nele e ele afundou e ele não consegue subir. Enquanto os outros estão simplesmente boiando. Adrian puxa da água, mergulha na água. Tentar ver o Você que tem tá. certeza? Porra, agora eu não tenho mais, mestre. É aquele velho. Aquela velha ameaça do mestre. Agora eu já não tenho certeza? Não, mas de boa, você consegue. Você vai lá pro fundo e você vê que amarraram no corpo de uma pessoa corda de cânhamo, né? E botaram uma pedra pra ele ficar no fundo do mar, né? Corta a corda. Só que uma coisa interessante, antes de você cortar a corda, é que assim, a água por si só é bem escura. Você tem dificuldade de enxergar, assim como você teve lá naquele navio naufragado, né? Que vocês foram investigar. Só que aqui, cara, é muito mais escuro, é muito mais assim. É mais difícil de enxergar, mesmo com iluminação. Por conta da poluição, né? E aí o pouco que você vê, você jura que tá vendo outro corpo na mesma situação. Na mesma situação, um pouco mais afastado. Mais afastado aonde? Quão mais Assim, afastado? Vou botar teu token bem aqui, ó. Como se tu tivesse aqui, né? E a luz, ela consegue pegar mais ou menos até aqui. Aí você vê o que se parece ser outro corpo por aqui. Tá, olhando esse aí que eu tô cortando a corda nesse momento, dá pra reconhecer? É o amigão lá? Você acredita que você vai cortar a corda e você vai levar pra superfície ou você vai tentar abrir aí dentro mesmo da água? Ah, ele tá embrulhado num saco, é isso? Tipo. Isso. Esqueci de comentar esse detalhe. Não, vou levar pra superfície. Tá. Você sobe, né? Você vê que é botaram num pano, né? Uhum. Até porque não tem indústria nessa época medieval, mas tudo bem. É. Aí você começa a abrir ali o pano, o tecido. E cara, você vê justamente aquele mesmo homem que é o companheiro da moça. O estrangeiro. Morto. Obviamente. Eu pediria pra você rolar um teste de medicina. Não, eu vou ser justo. O Adrian, ele não sendo nenhum tipo de mestre, nem curandeiro, nem médico, nem nada. Nesse momento que ele reconhece, ele traz o corpo para a superfície, ele gritaria pelo Brute. Tá. Lá dentro da caverna. Sai correndo assim, raspando o pé. Deixa cair o papel que tava na mão dele. Sei lá, chega ali em cima e olha pra ver se tem alguém. Alguém chegou, o que aconteceu? Só um momento antes disso. No caso do Brute, eu tinha pedido pra tu rolar aquele teste de inteligência, né? Era pra ver se tu se lembrava de algum rosto dos cartazes, né? Isso. E, cara, você reconhece sim muitos deles. Pelo menos os rostos que você reconheceu eram de pescadores ou marinheiros, marujos, de Algalis. Pessoas que desapareceram. Exato. Beleza, eu junto todos os papéis. Eu tô levando os papéis junto com o Brute. Beleza. Aí. Aí estamos indo. Beleza, aí vocês vão lá pra fora, né, com o chamado do Adrian. E aí vocês veem o Adrian puxando ali pra areia um corpo enrolado num tecido. Os olhos fechados, né, você reconhece que é o estrangeiro. E aí?
O Adrian olha, quando vê o Brute chegando, ele fala: você consegue fazer alguma coisa pra ajudar ele? O Brute se ajoelha no chão e começa a checar pra ver se ele tá vivo e começar a fazer primeiros socorros, assim. Falou uma medicina. É. Você tem algum kit de primeiros socorros ou só vai fazer o teste mesmo? Ah! Nem precisa, tu tirou muito bem. Cara, você começa a examinar ali rapidamente o corpo do cara. Você vê que ele não foi perfurado de nenhuma maneira. E tipo, enforcado mesmo pelo pescoço. E por conta disso ele tava sem ar, né? Fora que ele foi levado ali pro fundo da água, então meio que se engasgou também, né? Começou a se afogar. Você tenta fazer o primeiro socorro, você vai fazer boca a boca? Boca a boca, né? A parte de tentar tirar qualquer resquício de água. Dos pulmões dele. E, cara, depois de alguns, não vou dizer minutos, né? Mas tempinho ali, você consegue fazer com que ele respire. Ele dá aquela tossida, né? E vomita ali um pouco da água. Ele tava engasgado. Ele olha assim pra vocês meio que sem entender o que aconteceu. Agora eu não tô me recordando aqui. Algum de vocês fala a língua dele? Ele arranhava a nossa arranhava, língua, né? mas bem mal, Verdade, assim, né? Isso. A Trauma, ela tem a magia de detectar idiomas, ela conseguia entender, mas ela não conseguia falar algo que ele entendesse. Entendi. Viu a diferença de quase um mês? Sim. O que não faz? Beleza, ele olha assim pra vocês, ele reconhece que são vocês. E ele fala: obrigado. Onde estou? O que aconteceu aqui? O Adrian, ele fala bem devagar: o que você se lembra? Eu estava procurando a respeito do... Ele tenta se levantar assim, ele dá uma perda de equilíbrio, ele cai de bunda na areia. Assim, quando eu vejo ele se levantando, a Tralan já se aproxima, assim, tentando dar apoio pras costas dele com a mão, sabe? Uhum. Obrigado. Deixa-me ver. Eu estava procurando a respeito do terror, da criatura. E depois de passar por um corredor com a minha amiga, nós acabamos nos deparando com algumas pessoas suspeitas e fomos atrás. Encontramos este lugar e infelizmente eu fui pego. Eu acho que eles tentaram me calar. Tentaram não, conseguiram. Só recapitular uma coisa aqui, Beto. Eles vieram nessa cidade procurando aquele careca, né? O Julius. Isso. Que era o guerreiro de Castélia. E foi contratado. Isso. Ele influenciou o Edemário de alguma maneira. Ele também era um subordinado do Capitão Jeffrey. Ele também estava presente no dia da queda dos terrores. Certo? E vocês encontraram ele no fundo do mar, acorrentado ali pelas algas, né? Junto de outros, não sei se eram 7 corpos, eu não me recordo mais. Mas estava lá, junto do Demário também, enfim. E o Adrian responde pro amigão aí, que eu nem lembro se a gente sabe o nome dele. Nada tema, meu amigo. Nós capturamos o suposto terror. As respostas... Sim, está logo ali. As respostas não demorarão a vir agora. Fique tranquilo e descanse sabendo que o que você fez não foi em vão. Está tudo bem agora. Graças. Obrigado por ter me salvado.
Onde está a minha amiga? Vocês se recordam dela? Ela foi ferida, mas passa bem. Nós temos um outro companheiro nosso prestando o apoio necessário pra ela nesse momento. Ah, que bom. Eu realmente não sei o que fazer agora. Eu acho que eu vou atrás dela. Vocês alertaram os guardas? Nossa, são muitos corpos. Ainda não, nós viemos numa certa pressa pra cá quando soubemos que você foi levado, mas quando terminarmos por aqui, o nosso próximo passo suponho que deveria ser alertar as autoridades locais, porém se não se incomodar, gostaria de sugerir que você nos esperasse para que irmos juntos, você vendo que você já está bem debilitado. Sem ofensas. Não, tudo bem, eu espero. Eu vou ficar ali um pouco, recuperando o fôlego. Ele fica botando a mão assim no pescoço. Podemos te levar até onde sua companheira está. Eu agradeço. Por favor, Afinal de contas, não tenho mais notícias nem mesmo do meu companheiro de viagem. Sim, conversaremos sobre isso em outro momento. Por agora. A Traulan tá com aquela cara de culpa quando ele fala isso. Por agora, sente-se aqui e recupere seu fôlego. Nós partiremos em breve. Vamos só terminar por aqui. Claro. E... eu agradeço. Tá, o Adrian ele faz assim com a cabeça pra Traulan. E. Pra seguir ele, vai em direção ao Brute. Eu tinha esquecido de botar o token no mapa. Eu vou dando suporte pro cara, né? Ajudando ele a ficar de pé e tal. E aí eu vou acompanhando ele na direção onde tá os dois. Beleza. Quando os três... Desculpa, pode falar. O Brute chega na frente do Trog, assim, tira o pedaço de pano que tava na boca dele. Olha bem se ele tá todo amarrado. E aí vira pros outros. Vou acordar ele. Espera, um minuto. Eu não pude deixar de notar que estava havendo alguma comoção lá na cidade. E algumas tochas, alguma movimentação estavam indo mais pro interior da cidade. Não há ninguém vindo pra cá nesse momento. Não sei o que deduzir disso. O Yari estava lá. Talvez seja uma boa ideia nós irmos ver o que está acontecendo. Porém, não podemos deixá-la aqui, não é? A Trala fala apontando pro Trog. Nós temos que extrair alguma resposta, pelo menos, desse terror. E aí, Brute, você conhece esse? Bastante. E aí, Beto, eu quero dar uns tapinhas assim na cara dele. Largar um pouquinho de água assim em cima do nariz pra ele dar uma engasgadinha assim e acordar. Você faz isso, né? Cara, você dá umas tapinhas, velho, ele é um orc, né? E você é um idoso. Meu Deus. Então, Mas tipo ele assim... tá amarrado. Não, bem eu amarrado. sei. Idoso é covarde, rapaz. Eu do nariz, sabe? Eu me refiro a, tipo assim, imagina só um idoso magrelinho dando uns tapinhas no rosto de um orc parrudo. Tipo assim, ele nem sente. Exatamente. Aí depois, quando você pega, sei lá, uma caneca, alguma coisa, pega ali a água do mar e bota assim no nariz dele, né? Você vira assim e ele faz aquele... Isso que porra! E aí ele faz um Ele abre os olhos, praguejamento em orc. Assim ele abre os olhos eu falo assim: Trog, faz tempo que a gente não se vê, né? Poucas ideias. Vou estripar vocês. Deixem-me sair daqui. Chame person nele, velho. Oi? Chame person nele, diretaço. Dá o quê? Charming Person. Beleza. Deixa
ver se eu consigo fazer aqui direto com coisa dele. Ixi, Passou não. melhor amigo. Ele fica xingando assim. Como é que funciona o seu Charm Person? Ele fica tipo praguejando em órquico depois e enquanto você começa a conjurar. Como O funciona? Brute, assim, ó, assim que ele abriu os olhos, o Brute pegou e olhou pra ele assim com uma carinha de olho apertado e começou tipo: Trog, há quanto tempo a gente não se vê, não é? Mardovaga, esgora. Sim, é você. Quanto Lembra tempo, de não? mim? O velho Brute. Claro que lembro. Da época da caçada, não era? É, dos terrores. Sim, como você vai? Ah, eu vou muito bem, Trog. Já tive melhor, sabe? Esses ossos velhos de sempre. Eu E entendo. você, Trog? O que você tem feito? Você sabe, um contrabando aqui, outro acolá. Ah, você sempre foi desses. Sim. O Adriano tá com a sobrancelha levantada assim, como quem diz, que porra tá acontecendo aqui? A Tralo que conhece essa magia tá só. Você conhece meus amigos, Trog? Esse é Adrian e essa é Trollen. Oi, tudo bom? Você tentou me matar agorinha. Sim, eu vou. Vocês dois aí. Machucou, viu? É, Não vou esquecer disso. eu também não. Me diga, Trog, por que tudo isso? Não precisa matar tanta gente pra contrabandear assim. Você nunca precisou, você só ficava lá, sendo forte e todo mundo fazia o que você queria. Rola uma persuasão com vantagem. Sete. 17. Ele olha assim, fica olhando com um olhar assim de raiva pro Adrian, sabe? Tipo, Tralo, ela até ficou um pouquinho pra trás, segurando o cara machucado. Ele olha, ele fica, não, é engraçado porque ele fica olhando pro Adrian com aquela cara de julgamento, sabe? Olhando assim da cabeça aos pés, tipo, Mariquinha. Fingindo ser pirata, é? ele dá uma Obrigado. cusparada na tua bota. Não, o Adrian ainda tá trajado com a roupinha de pirata dele lá, que ele... É. Justamente. Verdade, a Tralo tá com a roupa de Pirata Plus. Sim. Ele ignora depois você e olha pro Brute. Fala. Você sabe que não é apenas sobre contrabando. Muita coisa aconteceu naquele dia. Sim, muita coisa mesmo. Mas o que eu acho mais estranho é que cada pessoa me conta que aconteceu de um jeito. Você não me conta o que você acha que aconteceu. Olha. Naquele dia. E aí, em tese, né, vamos fazer uma espécie de uma outra cena, como se fosse retratando as memórias Flashback. do Trog. Isso, um flashback. Deixa eu Tem botar até aqui a musiquinha de flashback. A música é Sherlock Holmes, filho. Tá aparecendo pra vocês a música? Aham. Pra mim não parece, vou chorar. Se eu compartilhar a tela do Discord pra você, será que tu consegue escutar pelo É meu um Discord? pianinho de mistério. Isso. É isso que eu consigo escrever. Talvez, mas o computador vai explodir. Ah, então. O que aconteceu? A cena, ela passa de vocês na beira da praia, com Brute e Adrian ali de frente para o Trog, que está deitado e todo amarrado, né? Ele olhando na direção da Traulan, mas não para ela.
e sim para o que há além, para o horizonte, para o mar, para as estrelas, para o passado. A cena passa cortando em direção ao local onde a última resistência naufragou. E à medida que a cena ela avança, ela vai passando por uma transição de tempo. As ondas das águas que no momento atual estão indo em direção à costa, ela recua. As nuvens que antes estavam cobrindo algumas estrelas, elas desaparecem. O movimento da lua começa a inverter. E a noite se transforma em dia, e o dia se transforma em noite, e mais rápido, e mais rápido. E várias vezes consecutivas até voltar a 5 anos atrás, onde há alguns resquícios, alguns destroços espalhados sobre a água da última resistência. Existem corpos de marujos espalhados por todas as ondas. Sangue misturado com sal, misturado com angústias. Mas ali havia uma nau, a Falésia Negra, onde nesse momento 12 pessoas estavam no convés. O Capitão Jeffrey havia acabado de ordenar que todos os marujos, todos os pescadores descessem para baixo para averiguar os danos, para saber se eles teriam alguma garantia de voltar para a costa com vida. Até porque foi somado, né, tanto a tripulação da Falésia Negra quanto a tripulação da última resistência que sobreviveu. Poucos, mas ainda haviam uma quantidade boa de marujos. 12 criaturas estavam sobre esse convés e uma delas acabou sendo a última a sair de lá. E foi justamente um homem jovem, com um aspecto curioso, mas com o início de uma paixão em seus olhos, que era Demário. Ele foi o último a descer e o último a ver a cena em que a sereia estava totalmente presa sobre a rede de pesca. Dentro dessas 12 criaturas que permaneceram, sendo uma delas a própria sereia, haviam o Capitão Jeffrey, Capitão Hannibal Harlock, hoje em dia virou um almirante. Havia o guerreiro castelhano Giulius. Tinha também outras pessoas ali de confiança dos próprios capitães, né? Como Auriele, Luísa, Pérez, Nina, Ana, Kalina. Todos esses nomes, que inclusive Trog acabou comentando, estavam salvos no diário de Demário. E havia, fora eles, né, entre anãos e humanos, haviam 2 orques. Um grande, bem parrudo, o próprio Trog, em sua versão um pouco mais nova, e trajando vestes mais simples. Do outro lado, o seu irmão, Marog, cujo traje era equivalente ao de um xamã, com penduricalhos espalhados por todo o corpo, com orelhas furadas com ossos, com suas presas bem protuberantes, mas também ornamentadas. Ele um pouco mais velho, com alguns cabelos brancos amarrados em uma trança para trás, a pele cinzenta, assim como a de Trog, os mesmos olhos, as mesmas feições, da mesma família.
A cena era que Capitão Jeffrey, vendo aquela ilustre criatura, ele conversou brevemente com o Aníbal, que estava ao seu lado, falando: Aníbal, você sabe que se essa criatura ela for levada adiante, exposta, pessoas elas não vão gostar nem um pouco. Essa criatura ela precisa sumir. E todos vocês, e ele olha para os outros, ninguém fala sobre essa criatura, ninguém. Esse é apenas o nosso segredo porque vocês são da minha confiança. Nós precisamos matá-la e jogar ao mar. Aníbal Arlock interviu, dizendo: mas também nós podemos trazer uma outra utilidade para ela. Você sabe que a igreja de Mercas, o templo de Ogma e até o templo de Taranos possam ter algum interesse em estudá-la. Afinal de contas, é uma criatura do mar. Ela pode render uma boa grana e também o conhecimento sobre sua anatomia. Eu acho que levá-la para um local onde pudesse ser estudada seria a melhor opção. Não achas? Capitão Jeffrey olha para sereia, meio que desacordada. Ele com um pensamento, uma angústia dentro de si. Eu acho que isso não é uma boa ideia. Quanto menos pessoas souber disso, melhor. E nisso, o orc, xamã, acabou intervindo também. Marog falou, com uma voz gutural, que parecia o ressoar de um trovão. Ela precisa ser solta. Uma criatura dessas, única e diferente, não pode viver a vida inteira numa prisão. Muito menos ser cortada para entender das suas entranhas. Deixem-na ir. Ela é a prova viva de que a natureza pode se revoltar com nós, seres da superfície, e com isso buscar uma vingança que nem mesmo nós podemos impedir. Capitão Harlock menciona: Marog, meu caro, eu contratei você e seu irmão não para darem opiniões, e sim para ajudar a caçar justamente essa criatura que talvez tenha sido responsável por causar todas essas mortes. Você não está em posição de decidir nada. Marog se aproximou, dando um passo à frente, com um ar de ameaça, dizendo: se você ousar levar ela, vai ter que passar por cima de mim, Harlock. Hannibal, ele dá um sorriso. Ele vai até Marog, com as mãos levantadas para cima, com um ar de despreocupação, tanto de que despretensioso também. Ele toca gentilmente sobre o ombro de Marog e fala: meu caro, eu acho que nem você e nem seu irmão têm qualquer chance de me impedir de fazer isso. Marog então pega a sua grande mão e tenta enforcar o pescoço de Aníbal Harlock, mas uma coisa muito assustadora acontece. Como Hannibal Harlock estava tocando no ombro do orc, ele simplesmente fica estático. Ele não consegue mover um único músculo, como se alguma coisa tivesse acontecido, alguma magia, alguma feitiçaria, alguma bruxaria. Ninguém soube explicar exatamente, nem mesmo Trog, que presenciou toda essa cena. E ele viu, em questão de segundos, o seu irmão orc, tão forte quanto ele,
definhar em instantes. Marog não teve sequer uma reação. A única coisa que aconteceu, que Marog tentou fazer, foi de tentar conjurar alguma flâmula, alguma chama, para tentar pulverizar o corpo de Aníbal, mas foi totalmente em vão. Antes, o orc, que tinha uma ligação com os espíritos do fogo, não conseguiu convocá-los a tempo. E Trog viu em sua frente seu irmão ser morto. Sem mais e sem menos. Aquela cena, ela começa a mudar de visão. A câmera é como se ela começasse a subir, vendo Trog tentando avançar contra o Capitão Aníbal Arlock, enquanto os outros tentam impedi-lo. O Capitão Jeffrey apenas fica observando toda aquela cena sem mover um único músculo, apenas encarando a sereia. A cena vai se distanciando e a confusão continua, mas a câmera capta um momento em que alguma coisa caiu do fundo do navio até o mar. Mas não conseguiu enxergar muito bem o que se tratava. Curiosa, a câmera tenta ir atrás, mas isso foi apenas a visão de Trog. E tudo volta aos momentos atuais, onde vocês três estão lá diante do grande orc aprisionado. E esse foi basicamente um retrato, um relato da visão de Trog. Insight check. Vai check. Podem rolar. Todo mundo, né? Edrian 12, Traulan 10. Que pariu, o maior foi 12 aí. Bah, que merda, hein? Tudo bem. Ó, Todos vocês acreditam nele. Ele fala com uma exatidão de detalhes que ele realmente parece estar sendo sincero, apesar de falar com uma certa rispidez, mas talvez ele esteja sendo verdadeiro. Me parece que a mera presença desse ser foi o suficiente para que fizesse que todos vocês começassem a duvidar um dos outros. Você acha que foi isso que aconteceu? Eu não sei. Aquela criatura era diferente de tudo que eu já tinha visto. Agora, eu não sei para onde ela foi levada e eu não quero saber. O meu único motivo aqui é para acabar com o Capitão Jeffrey, saber onde está esse Hannibal e matar toda a tripulação que estava presente lá. Todos eles são culpados pela morte do meu irmão. Até os que não tinham nada a ver com a história, como... Todos Você? eles. Ele grita assim: até aqueles que. Até você? Você fazia parte dessa tripulação, afinal de contas. Todos os subordinados do Capitão Hannibal merecem sofrer. O problema é que a sua busca por vingança, Trog, deixou uma pilha de corpos pelo caminho. Corpos que não necessariamente tinham a ver com essa história. Ossos Isso. do ofício. E isso não é uma coisa que eu posso simplesmente deixar passar. Nisso que o Adrian fala isso, ele puxa a rapieira, bota no pescoço, assim, aponta no pescoço dele. Você realmente vai me matar? Depende. Só porque eu tento buscar a vingança contra o meu irmão. Ainda pode ser útil. A sua vida nesse momento depende apenas do quão útil você pode ser nesse momento. Porém, sabe que se você morrer, caso você não seja útil, morra sabendo que a sua vingança pode muito bem se
se concretizar. Seu irmão será vingado. Mas nesse momento, precisamos da sua cooperação. O que vai ser? Rola uma persuasão. Com desvantagem. Seria uma intimidação com vantagem, hein? É intimidação, foi mal, Não, é com desvantagem. Ok. Primeiro porque ele não tá enfeitiçado por você, segundo porque ele tem um ódio por pessoas como você. 13. Beleza. Ele olha assim pra você, no fundo dos seus olhos. Você se finge ser um homem corajoso. Mas no fundo, você não suportaria viver no mar. Eu não suportaria viver as coisas que eu já vivi. Eu tenho certeza que se você tivesse alguém que você prezaria, você faria de tudo para vingar ela. O erro foi tentar me comparar com você mesmo, Trog. Talvez você esteja certo. Mas o problema é que eu não preciso viver no mar. Pode falar. Não, alguém ia falar alguma coisa? Por que viver num lugar só quando você pode aprender tanto explorando lugares diferentes? A Trala fala sobre essa indagação dele, mas ela vai se aproximando, né? Ela apoia o cara estrangeiro, que eu já esqueci o nome, pra ele ficar sentadinho na areia, bonitinho. Sabe, Trog? Eu até consigo simpatizar um pouco com a sensação com o desejo de vingança que você tem. Mas você está envolvendo várias pessoas que não deveria. E está fazendo um caos com toda a diplomacia local. Acabou envolvendo a gente. Eu aponto para eu e pro Aidan. Nós nem mesmo somos daqui, mas não deveríamos ter nada a ver com isso. Só que o que você fez saiu tanto de escala que estamos aqui. Afetou aquele homem, eu falo apontando pro estrangeiro. E várias outras pessoas que nada tem a ver com seu desejo de vingança. E sabe o que é pior? Você nem mesmo conseguiu se vingar. Ela fala dando um sorriso bem arrogante pra ele nesse momento. Ele Afinal olha de assim, contas, você não conseguiu o que queria. ele olha putaço pra você. E mostrando as presas, né? Não ainda. E você acha mesmo que vai conseguir? Esse dia chegará. Sendo hoje ou amanhã. Como esse dia vai chegar se você estiver morto? O que faz você acreditar nisso? A minha vingança ser completa? Que você vai conseguir completar sua vingança, que o dia chegará. Tem 3 pessoas apontando suas armas pra você agora. Essas A Tral armas não não... tá apontando uma espada pra ele também. No caso, uma citarra. Só faltava o estrangeiro pegar um graveto e ir lá pra ameaçar também. Eu tenho 2, eu empresto uma pro estrangeiro. Ele fala: Vocês não entendem nem um pouco. A glória de Sargena. A glória de Grummak. Tudo isso é por eles também. Nenhuma arma me intimida. O que é Sargena e Grumak mesmo? Faz um teste de... você perguntou pra ele? Não, eu pergunto off-game. Rola uma religião, por favor. Quem quiser rolar também. Oh, meu Deus, eu tô ouvindo um gato. Ah, a minha gatinha. Caralho, eu vou ter que fazer instalar o voice mod pra falar essas vozes grossas, cara. Minha voz tá toda lascada agora.
A Tral não sabe de nada, mas eu acho que o Adrian matou, hein? É, o Adrian. Brute também. Adrian e Brute. Ele menciona 2 nomes. Eu vou botar bem aqui no chat, mas eu vou falar do primeiro que ele mencionou, que é Sargena. Sargena é considerado o deus da guerra, deus das batalhas. Ele também é chamado de o Conflagrado de Ferro. Um dos maiores motivos para ele ser conhecido assim é porque todos os povos, independente de raça, que consideram a glória na batalha, a glória em conquistar, a glória em vencer qualquer guerra, qualquer conflito, eles oram para que Sargena dê força e honra também, né? Para eles. Existem muitas divindades, né? Em Terra-Mar. E algumas delas são cultuadas entre povos, às vezes com nomes diferentes, né? Mas Sargena geralmente é considerado um deus que, tipo assim, todo mundo sabe quem ele é. E às vezes é chamado pelo mesmo nome. Agora, o outro nome que ele mencionou foi Grummak. Grummak, ele é considerado o pai dos orcs e o deus da fúria primitiva. Tecnicamente, pelo que vocês já ouviram falar, ele que foi o criador dos orcs. Literalmente. Certo? Eu vou botar aqui no chat. Deus da guerra. Grummak. Botei. E por que a deidade dos orcs e o deus da guerra estariam envolvidos em toda essa situação? Seria essa sua cruzada a alguma busca desesperada por glória para ter algum significado na sua vida medíocre? A glória que me espera após a vida. Tudo isso vai valer a pena. Além de ter a vingança para o meu irmão. E eu vou acabar com todos esses miseráveis. Vou me banhar do seu sangue. Beber em seus crânios. O Adrian olha pro Brute assim, companhias curiosas essas que você tem. A Tralan dá uma risada bastante sádica. Bem, por mim daquele não passa. Mas... na verdade tem uma coisa que me deixa intrigada. O quê? Por que no lugar de matar o homem e esconder seu corpo, ele o amarrou ainda vivo e jogou na água? Ainda vivo, quase sem arranhões. Se ele saísse daqui e revelasse onde nós nos escondemos, seria um problema. Como eu disse antes, ossos do ofício. Qualquer um que entrasse por aqui iria sofrer a mesma coisa. Mas por que não matá-lo antes? Ele Existe olha algum- assim pro... Hã? Existe algum motivo para vocês matarem as pessoas especificamente afogadas ao invés de cortar a garganta delas ou qualquer coisa mais tradicional? Ele olha assim pro carinha lá que vocês salvaram, o estrangeiro, ele ó, faz uma cara assim de curioso, né? Eu falo. Não sou eu quem faço isso. Os meus homens, eles seguem ordens. Isso foi de feitio deles. Quando nós visitamos o náufrago da última resistência, o local do náufrago, nós fomos até os destroços, encontramos vários corpos amarrados,
puxados por algas, enrolados em algas. Por quê? Enroladas em algas? Sim. Eu que pergunto, por que diabos eu ou qualquer um dos meus homens se daria o trabalho de ir até lá para fazer eles se afogarem? Nesse momento, o Adrian ele abaixa a rapieira. Ele olha pro Bruce pra trás. Ele é só um idiota. O caso dos desaparecimentos e esse caso em específico são 2 casos separados. Ele é só um falso terror. Será? Afinal de contas, desde quando você tem tentado se vingar? Foi você que se livrou daquele homem? Careca? Que homem? Homem careca? Julius. Se vocês quiserem dar uma olhada, tem vários corpos ali. Ele Julius, aponta em direção à o borda do mar aqui. Ele tá falando, Julius. Julius, o Eu castelhano. não queria. Nós encontramos o corpo dele. Mas o que foi feito com ele parecia ser sofisticado demais pra você. Então Julius também está morto? Sim, mas não foi pela sua mão, foi? Pelo menos ele se encontra no fundo do mar. Cuidado, você pode ser o próximo. Afinal de contas, você foi um dos que viu a criatura, não foi? Suas ameaças não me atingem, humano. Ele disse que a ameaça é minha. Acho que já deu de lidar com esse homem. Brute. Me diga, Orc, tem algum jeito que você prefere morrer? Afogado, cortado? Ele dá um sorriso assim. Eu ainda vou ter minha vingança. Claro, Vocês não vão me impedir dela. claro. Eu juro em nome de Grumak. Brute, no fim das contas, ele é um seu conhecido. O que você acha que devemos fazer com ele? Mate-o ou entregue para Joffrey. Qualquer um dos Cara. dois, ele não vai durar muito tempo vivo. Cara, eu nem espero ele terminar a frase. Ele falou mate, a Trowland já cortou a garganta dele. Ela já tava com a lâmina em mãos mesmo. Eita porra, ok? ele tava olhando assim pro Brute, né, pra ele falar a decisão dele. E aí, cara, na hora que ele olha assim, ele só vê uma lâmina passando no pescoço. Ele sem reação, olhando com os olhos arregalados, tentando falar, ó, balbuciar alguma coisa, mas engasgado com o próprio sangue. Ele cai nos pés do Brute. E ele olha assim pra cima, nos seus olhos, Brute. Os olhos de desespero. E uso desperdiçado de vingança. O Brute fecha os olhos assim quando voa aquela gotinha de sangue no rosto dele. Aí ele vira pra Traun e fala: Vocês elfos são muito literais. Ué. Não deveria? Ela fala dando. Virando um pouco a cabeça em dúvida. O Brute levanta e começa a recolher os papéis do resto da caverna ali. As coisas. Bom, podemos deduzir que isso aqui foi uma grande distração? Eu tenho uma teoria. Por favor. É um pouco estranha, mas nós temos 2 novos terrores agora. Os 2 criados a partir do terror antigo. Aníbal e Joffrey. Sem entrar nesse ponto. Mas um deles, fortão, usa os braços para matar. O outro, um xamã,
morto por vingança? Não sei. Esses animais gigantes aparecendo aqui não são. Vocês veem a conexão que eu vejo? Talvez o responsável pelos ataques marítimos seja o irmão de Marok. Você acha que é possível conversar com ele? Ele está morto? Até onde sabemos. Tenho certeza que o Capitão Joffrey sabe onde ele está. O ponto aqui é... Joffrey tentou incriminar esse orc a todo custo. Eu me pergunto se ele estava realmente se sentindo ameaçado ou ele estava só tentando nos guiar pelo caminho errado. Joffrey com certeza estava certo. Ele é responsável por grande parte das mortes daqui. Sim, Mas de fato. não todas. E alguma coisa inteligente é responsável pelo resto das mortes. Mas Joffrey não é... Jeffrey, né? Jeffrey não é tolo. Ele sabia tudo que estava por trás disso. No fim das contas, eu acho que nós estamos sendo enganados aqui. Eu não acho que Joffrey ganha nada passando toda a culpa para o Trog. Porque ele vai fazer o quê? Vai anunciar que foi morto pela mão dos homens deles o terror de Ogalis? E os desaparecimentos vão continuar. Talvez não tanto quantos, mas muitos homens do mar vão sumir, da mesma maneira que Daemar sumiu. Eu acho que Joffrey ganha com isso é tempo. Ele quer tempo pra alguma coisa. Uma distração, talvez. Para talvez. Não sei dizer com certeza, mas. E se a criatura ficou viva? E se eles estão tentando mover essa criatura? Se ele tem um trato com o Aníbal pra fazer alguma coisa, ainda não consigo entender ao certo. A única coisa que eu consigo, que o meu instinto me diz é que Joffrey está nos usando e não de uma forma boa. Pois é. Eu não gosto disso. Com licença. Eu vi que vocês mataram o orc. E agora? Nós vamos embora? Sim. Nós voltaremos. Nada tema, meu amigo. Você e sua amiga foram vingados. Ele não poderá mais causar nenhum mal a vocês dois. Graças a Zacerra. Bom, e agora? A Trala murmura algo em élfico, né? Ela murmura algo como... Mas infelizmente o amigo de vocês ainda não foi vingado. É o que eu não entendi o que a Trollon fez. Ela murmurou em élfico? Ela murmurou em élfico. Mas pra quem? Pra ela mesma. O que você murmurou? Algo do tipo, mas infelizmente isso não é válido pro amigo de vocês. O Adrian, ele passa assim pela Trala e murmura assim em direção a ela em élfico também. Em breve. Vocês viram que tem ainda vários corpos aqui na praia e alguns ali, ó. Ele aponta ali pra onde Tu deixou a lanterna lá, Adrian? Cara, eu acho que na pressa pra pular na água e salvar ele, eu acho que sim. Eu nem lembrava que estava ali.
Que ele aponta ali. Tem vários corpos ali. Vocês têm certeza que vão deixar eles ali? Ah, sim. Ah. Acho que não há muito mais que ser feito para aqueles a não ser trazê-los para a superfície e ter um funeral digno. Bom, Adriano vai lá em direção. Já estamos aqui, não é? O estrangeiro vai também. Ela não vai te ajudar também. Ele vai lá fazer a limpeza ali, trazer todo mundo pra. Beleza? O estrangeiro, ele... No caso, quem que vai descer na água ou quem que vai ficar em cima do cais? Que aí qualquer coisa o estrangeiro ele faz o inverso. Não, o Adrian vai. Pois o estrangeiro... Vamos dar um nome pra esse estrangeiro? Eu até tinha mencionado Ele o não tem dele. nome, não? Eu perguntei isso agora porque eu também não Ele lembro. tem, a gente só não lembra. Eu... Ele tem, a gente só não sabe falar. Vamos chamar ele de Omar, é mais fácil. Omar. E ele está justamente no mar aqui fazendo... Olha aí. Ai, meu Omar, Deus. e ele fala rapidamente, o meu nome não é Omar. Cala a boca, Omar, a gente tá falando de ti, Omar. Se você respondeu, é seu novo nome, seja grato. É, tipo isso. Beleza. Peraí, tem duas Traulan aqui no mapa? Tem. Oxi! Imagem Fez espelho. Kagebunshin, Que porra é essa? né? Ok, vou exclui uma. Beleza, vocês descem ali. O Omar, ele fica pegando a lanterna e iluminando melhor, né? Cara, vocês veem que tem vários corpos. Tem praticamente uns 12, 13 corpos jogados no fundo do mar ali. Certo? Alguns estão boiando, como eu havia mencionado no início, mas a maioria tá no fundo do mar. Vocês vão pegando de um por um. Brute também tá lá? Traulan? Uhum. Eu ajudo, sei lá, eu acho que 2 mergulham e vai pegando os corpos, aí a gente coloca no cais e os outros 2 ficaram no cais, puxam pra. Assim vai, otimiza. Tá. Então quem é que vai ficar no cais? O Omar? O Omar e o Brute, aí eu e o Adrian a gente mergulha. Beleza. Brute, você vê lá com o Omar, né? Pegando umas cordas, ajudando a puxar os corpos, assim, levando um por um. Vocês dois em conjunto, né? Um pegando pela cabeça, outro pelas pernas. Até a praia, até a areia. E aí vocês vão fazendo esse trabalho aí no meio da noite, né? Madrugada praticamente. E é aquele momento pós-batalha, depressivo total. Num ambiente sombrio, onde, pô, várias Carregando pessoas o obviamente corpo. perderam vida. Carregando o corpo, sabe? Talvez tu nunca tenha se imaginado numa situação dessa. Mas não é uma coisa que se vê todo dia, não é uma coisa que se faz todo dia. E aí Omar tá um pouco calado, né? Porque, enfim, ele passou por muitas coisas também. Tá nítido na cabeça dele, no rosto. De vez em quando Traulan mergulha, enquanto o Adrian sobe, e vice-versa. E fica nesse trabalho em conjunto, né? Mas de repente, Brute, você para um instante. Você começa a farejar no ar. Você sente um cheiro de alecrim. Uh. O Brute tá puxando, segurando o corpo assim pelos braços, puxando ele pro corpo. O Brute sente o cheiro, ele para, larga o corpo. Aí ele pega e dá uma viradinha assim rápido. Começa a olhar pra beira da praia. Você começa a olhar para os arredores. Você vê uma pequena fumaça se formando. Tipo assim, como se fosse na ponta aqui do cais.
vou andando e chegando mais perto, assim. Deixa o corpo lá com o cara, tipo. Aham. O Omar fica com cara de. Oxe. Ele fica assim, tipo, o que tá acontecendo? Ele até pergunta, Brute, tudo bem? Eu te ignoro, ele vai indo em direção à fumacinha. Você vai lá na fumacinha e, cara, você é forçado a se deitar para enxergar melhor, porque é como se ela estivesse debaixo do cais, né? Debaixo da madeira. Você fica assim com a cabeça para baixo, né? Você vê que a fumaça, ela começa a se moldar e ela vira caranguejo. O mesmo caranguejo que você viu ontem, se eu não me engano. No início da manhã de ontem, quando você estava na floresta, na sua casa. Você perseguiu aquele caranguejinho. Você olha pra ele, mas ele tá como se estivesse andando de cabeça pra baixo na madeira. Como se ele fosse uma espécie de uma aranha, sabe? O Brute tá deitado, assim, no pier, com a cabeça enfiada pra baixo, assim, os cabelos caindo, a barba caindo, assim. E, sei lá, a Trollor ou o Adrian, quando estão saindo debaixo d'água, só vem o Brute deitado, assim, com o braço apontado, dizendo... e olhando pro bichinho, assim. O Adrian olha assim pro Bruce e fala, prontos. Alan olha pra direção que ele tá apontando, não vê nada e pronto. Ao menos que ela veja alguma coisa. Adrian, eventualmente, ele sai da água, ele vai pro lado do Brute, assim, olha pra ele, olha pra onde ele tá apontando, olha pro Brute de novo. Eles veem o caranguejinho também? Vem sim. Ah, Vocês tá. veem vocês veem uma... Tipo assim, imagina um caranguejo feito de fumaça, de cabeça pra baixo na madeira, do cais, andando de um lado pro outro, batendo as pinças. De fumaça. Isso. O Adrian olha assim, ele faz um gesto assim com a boca, tipo... Tá aí. Ele olha assim pro Brute, amigo seu? Um truque interessante, essa eu não conhecia. Eu também não. Mas ele me mostrou um tobogã bem divertido hoje de manhã. Ele tá aqui? Quer dizer que tem algo interessante. E aí, pequenininho? Onde é que a gente vai agora? Ele bate as pinças assim. E, cara, é uma questão assim de milésimos de segundo. Ele salta na sua direção, cara. E vocês veem aquele caranguejo se transformando em fumaça e entrando pelas narinas do Brute. Brute, você sente uma sensação extremamente boa preenchendo todo o seu corpo. E essa fumaça ela vai entrando nas suas narinas e, cara, você sente um impulso de inspirar ela ao máximo. Você inspira, chega que você se curva pra trás, assim. Vocês veem que os olhos do Brute, eles se reviram pra trás. Os olhos ficam totalmente brancos. E ele fica estático, assim. De repente o Brute se levanta. Mandei aqui no bate-papo a imagem do Brute. Na Discord? Sim. Pô, se eu tivesse uma musicazinha de reggae aqui pra botar, só Deixa pra ficar no eu- clima. Um rap. Eu vou botar isso aqui no vídeo só pra todo mundo ver. Eita. Darararara. The one and only Dio da Baldi. Vai. Vocês veem que o Brute, ele se levanta. Brute, você não tem mais consciência. O Brute está chapadão. Tudo fica... Tipo assim, você sabe que você tá lá, você sabe que você tá você sente os seus pés tocando na madeira do cais. Você escuta um som abafado da voz do Omar perguntando: Brute, Brute, Brute. O Brute O Adrian já deu uns 2 tapão na cara do Brute, assim, já.
O Brute pensa, puta merda, fui possuído por um caranguejo. E Os caranguejos não Você- possuem pessoas. Puta merda, fui possuído por um caranguejo que possui pessoas. Um caranguejo de fumaça ainda por cima. o Adrian, você dá um tapão assim na cara do Brute. Ele parece normal, assim, ele olha pra você com os olhos fechados, na verdade. Ele não olha pra você, ele vira a cara na sua direção, com os olhos fechados e com um sorriso largo na boca. Mostrando. Eu ia falar aquele. Não tem aquele esmalte lá, o adesivo que os Rican usam agora? Tá ligado, não. As dentes de dente. Isso. Ele para só do que nada, não, né? faz a dança do Siri assim pra ele. Né? Não, e. Porra, foi justamente o que eu ia falar. Caralho, ele E aí fez ele- mesmo a dança do Siri? Ele agacha assim, ele bota os bracinhos pro lado e ele começa a abrir e fechar os dedos como se fossem pinças. E ele começa a andar de lado pra cá, depois volta, e aí de repente ele mergulha puf, na água. Ele faz isso assim, o Eder tá com a boca aberta assim. Eu vou até ligar, ativar minha câmera aqui só pra Meu Deus. mostrar a reação aí. Deixa eu ver. Que não tá nem aparecendo. Câmera indisponível por algum motivo, não sei porquê. Esquece. Bom, o Adrian ele abre os braços assim, tipo. Sei lá. Acabou de What the acontecer. hell? More. E aí vocês veem que o Brute ele mergulha na água. Ele tá lá mergulhado na água. Mano, Água vou atrás escura. dele. Esse cara vai se afogar. Você pula de volta, Traulan, na água. Você não vê o Brute. Eu saí da água. Fudeu. Na verdade, eu saí da água, tipo, um pouco perdida, assim. Eu acho que a palavra correta pra usar nesse tipo de situação é. Fudeu. Tô falando um fudeu em élfico? Não, incomum mesmo. Ah, tá. Ok. Perdemos o velho do mato. O Adrian, ele olha assim. O Adrian, ele vai assim. O Adrian, ele vai assim no Omar, assim, ele dá um tapinha no ombro do Omar assim e fala: Que noite, hein? Espera, por que ele tava imitando um caranguejo? Rapaz, Pra onde ele foi? Ele não vai se afogar? se eu te disser que imitar o caranguejo é a coisa mais normal que o Brute fez essa noite inteira, você acredita? Tô mais preocupado com ele ter sumido no meio, embaixo da água. Mas. Você. Ele fica perdido assim, tipo. Aventureiros são sempre assim estranhos? Geralmente são piores. Pelo amor de Acerrar. E agora? Acampamos aqui e esperamos ele voltar? Bom, a gente tem que levar Omar para onde está a amiga dele. Brute é um druida. Ele ainda pode ter virado um peixe, um polvo, ou sei lá. E por isso não vi. Bom. Vamos levar você de volta então, amigão. Espera, vocês vão deixar o seu amigo, o senhor lá de idade, sumir assim? Amigão, Ela não tá cravando na madeira do cais um recado pro Brute. Tipo, estamos indo para. Aonde que a mulher tava mesmo? Se eu não me engano, ela foi pro templo da igreja de Mercas, parece.
Curar. Ah, ok. Eu, sinceramente, não Então lembro. ela escreveria: estamos indo pro templo de Mercas. Nos encontre lá, Traulan. Beleza. Ou melhor, te espero lá, Traulan. O Ok, Adrian fala vírgula, pro Omar, Traulan. amigão, você respira embaixo d'água ou enxerga no fundo do oceano? Ah, eu não. Então vamos embora. Tá bom. Ele se vira assim, meio que sem saber muito o que fazer. E esses corpos? Esses corpos, vamos à Avisar o cidade, guarda vamos... local. Exatamente. Ah, tudo bem. Então, boa sorte para o seu amigo. Vamos lá então. Ele vai ficar bem. E vamos indo. Beleza. Vocês seguem de volta à civilização. E enquanto isso, o Brute simplesmente desapareceu. A gente pode fazer uma pausa de 10 minutos? Podemos. Pode ser. Vai Beleza. encarar o pessoal lá fora aí. Pegar a comida. Eu vou procurar comida. Caçar comida. Então, Viu? 11h20? Depois dá uma pausa aí. Oi? 11h20 a gente volta. 11h20. Fechou? Tá, vou fazer 2 partes aqui então. Vou parar agora e depois a gente grava de novo pra não Beleza. ficar 10 minutos sem ter nada no feed. Tranquilo, tranquilo. Pois até daqui a 10 minutos. Até.